Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo o nosso podcast. Eu sou Adalberto Neto, estou na coordenação do setor de comunicação do CR4 e sou trabalhador da União Espírita Lagoinhense. Olá, amigos. Para que a gente comece esse nosso podcast de hoje, eu vou pedir que a gente já comece a se envolver com a espiritualidade amiga, presente em cada lar, onde quer que você esteja, que a espiritualidade amiga possa nos envolver, e que possa também nos intuir a fazer essa mensagem chegar nas pessoas que precisam, nas pessoas que vão se melhorar, ouvindo esse podcast. Que assim seja. Olá, amigos, irmãos do Ideal Espírita, do CR4, de Catu. É um grande prazer, uma grande satisfação estar aqui com vocês, falando aqui, no podcast MEC. Agradecer o convite aí de toda a equipe. Fico muito lisonjeado em trazer esse tema tão importante, que é Educação e Espiritismo, que inclusive foi o tema da Caravana Baiana da Fraternidade deste ano. Mas antes da gente falar sobre educação e espiritismo, vamos falar um pouquinho sobre espiritismo. O que é o espiritismo, né? Para que a gente se eduque no espiritismo, mas o que é espiritismo? Que inclusive o que é o espiritismo foi também o tema da Caravana Baiana da Fraternidade do ano passado. O espiritismo, ele é uma ciência filosófica de consequências religiosas que foi codificada em 1857 com o lançamento de O Livro dos Espíritos. E Allan Kardec nos apresenta como sendo uma ciência que trata da natureza, a origem e o destino dos espíritos, bem como suas relações com o mundo corporal. E esse é um ponto já chave do que a gente precisa estar pegando, nessa nossa conversa, nesse nosso bate-papo aqui, que é a gente começar a se ver de fato como espíritos, Quando a gente começa a sentir, a ter essa sensação, que a gente começa a ter essa certeza de que nós somos espíritos, tudo melhora. E aí, de fato, a gente começa a se educar, começa a agir como espírito, e não só como um ser que nasceu aqui, que vai acabar no dia do desencarne. Então, os princípios do Espiritismo estão formulados na codificação, que foi lançada em 1857. E o Espiritismo diz que o homem é um espírito encarnado em um corpo material, ou seja, nós não somos um corpo que temos um espírito, nós somos um espírito que estamos no corpo. E o perispírito, é um corpo semimaterial que une esse espírito, que une nós espíritos ao nosso corpo material. E os espíritos são seres inteligentes da criação. Então, nós somos os seres inteligentes da criação, Mesmo sendo criados simples e ignorantes, a gente evolui intelecto e moralmente, passando de uma ordem inferior até uma perfeição. E isso vai se dando, de fato, com essa educação que nós vamos tendo com o passar do tempo, A gente preserva a nossa individualidade antes, durante e após a nossa encarnação, ou seja, mesmo após o desencarne. Nós somos os mesmos, por isso que nós já precisamos, nos educar de agora, para que a gente possa continuar, educados após o nosso desencarne. E a gente vai, de fato, reencarnar quantas vezes forem necessárias para o nosso aprimoramento, Nós evoluímos sempre. Podemos até estacionar, mas regredir nós não vamos, Então, esse processo, como é que a gente vai conseguir chegar até lá, Esse processo educativo, ele vai se dando moralmente, intelectualmente, dependendo dos nossos esforços. Normalmente a gente vê, nos livros dos médiuns que a gente chega a um progresso intelectual primeiro do que a moral, Então, por isso que a gente vê tantas mentes brilhantes,
né, nesse mundo fazendo coisas que não são tão brilhantes assim, né, que são de fato ruins, né, o processo das guerras, né, os processos de pessoas que usam a sua inteligência, né, para não fazer o bem, né, para fazer o mal. Então, esse processo de educação, ele começa no intelecto e depois é que a gente adquire a moral. E eu assistindo uma palestra, não lembro agora de quem, não sei se foi de Haroldo, onde ele dizia, né, que o processo da nossa moral é quando a gente começa a decidir entre o nosso sim e o não. Então, quando eu vou fazer algo, né, todo mundo sabe o que é para a gente ser feito, a gente entende isso e aí às vezes é para a gente dizer sim ou não e a gente acaba cedendo, né, para o outro lado. Ainda por estarmos, né, nesse mundo, né, e claro, já em transição, mas na maioria de nós nascemos num mundo de provas e expiações. E ainda trazemos, né, ainda estamos mais próximos do mundo primitivo do que de fato de um mundo feliz. Né? Mas caminhando para esse mundo de regeneração, a gente vai adquirindo esse processo da moral, né? E a gente vai conseguindo dizer mais o sim para o bem, né? Não para o mal, ou não para o mal, e mais o sim para o bem. E aí a gente vai começando a entender em que ordem nós estamos, né? Os espíritos eles são divididos em algumas ordens, né? De acordo com seu grau de perfeição, né? Quais são espíritos imperfeitos, bons espíritos e espíritos puros. E eu costumo dizer, né, nas nossas aulas, que nós sabemos quem nós somos, né? Em uma outra palestra aqui, na Semana Espírita, um palestrante disse que apenas 1% dos médios se comunicam com espíritos superiores. Será que a gente está preparado para estar nos comunicando com espíritos superiores? Como é que a gente vai saber disso? De acordo com o nosso dia a dia, o nosso pensar, né? Com o nosso agir, né? O que é que eu faço de bom para o outro? Aí eu vou começando a entender com quem é que eu estou me relacionando, né? Com o espírito que eu estou, né? De fato, mentalmente me relacionando. Porque existe uma frase, né? Diga o que pensa, que eu te direis, com quem andas, né? Então, porque a gente sabe que essa relação entre espíritos e nós são constantes. É o tempo todo, né? Isso independente de religião. Né? É uma condição humana esse processo de nos comunicarmos, né, com o mundo dos espíritos, né? Porque nós somos espíritos, né? Mas se a gente trouxer Jesus como modelo e guia para a humanidade, a gente começa esse processo de educação a, de fato, de fato começar a praticar, né? E aí na nossa prática espírita a gente tem algumas coisas, que é o quê? Dai de graça o que de graça recebeste, né? A gente precisa entender que essa prática espírita, precisa entender que o nome espiritismo, espírita e espiritista, foi um nome dado por Kardec. Então, gente, tudo que for que não tiver na codificação não é espiritismo. Pode ser espiritualista, de outra religião, não tem problema, né? O espiritismo ele respeita todas as religiões, valoriza todos os esforços para a prática do bem, né? E trabalha de fato para essa confraternização entre todos os homens, né? Independente do que for, de raça, de cor, de crença, mas nós que somos espíritas, precisamos nos ater ao que de fato é espiritismo, né? Então, para começar a nossa educação, o espiritismo ele não tem nenhum culto exterior. Ele não tem corpo sacerdotal, não adota e não usa nenhuma das religiões, nada de como altares, imagens, andores, velas, procissões, sacramentos, né? Paramentos, bebidas alcoólicas ou alucinógenas, incenso, fumo, talismã, amuleto, né? Pirâmides, cristais, o que for, rituais, tudo que for exterior. Isso não é espírito. Então, se a gente quer de fato começar a nos educar como espírita, a gente precisa entender que o espiritismo ele não usa nada disso, né?
Mas também a gente não impõe os seus princípios. Ah, Neto, é certo, é errado? Não, né? Não posso dizer se é certo ou se é errado. Mas o Espiritismo, ele não usa disso, né? Mas também a gente não impõe nossos princípios, né? A gente de fato, como é o Espiritismo? A gente convida para vir conhecê-lo, a gente convida para vir fazer o ESG, né? Para que de fato essa educação espírita, que não é só intelectual, né? Mas ela acabe mostrando a essas pessoas o que de fato é o Espiritismo, né? E para que a gente possa usar essa nossa mediunidade, a nossa comunicação com os espíritos, né? Que é uma faculdade que muitas pessoas trazem consigo, independente de religião, né? Então, a gente precisa trazer esse processo da mediunidade espírita, né? De como nós entendemos como é a mediunidade, né? Que ela é baseada, ela é exercida com base nos princípios da doutrina espírita e dentro da moral cristã. E aí, o que de fato nos dizer, Neto, como é que a gente vai evoluir de fato, né? Esse pensamento espírita nos traz o princípio de imortalidade. Como eu falei no início, a gente precisa nos ver como espíritos, né? A gente precisa entender que nós somos imortais, que nós somos espíritos e não corpo que tem um espírito. Isso amplia a nossa consciência sobre a vida futura e que principalmente que somos co-criadores cósmicos, que nós somos filhos de Deus e que podemos melhorar muito o nosso redor, o nosso mundo, né? E esse é um ponto primordial, que é a educação. Ela é intrínseca ao processo de evolução, ou seja, quanto mais evoluídos nós ficamos, mais educados nós ficamos, né? E quer trazer daquilo para fora aquilo que temos dentro de nós. Sendo assim, só evolui aquele que se educa. Então a gente precisa se educar. E aí, quando a gente educa, a gente vai acabar ajudando a todos que estão ao nosso lado. E nós vamos nos educando, né? De acordo, nós passamos por um processo evolutivo, de acordo com as nossas múltiplas reencarnações, né? Nós vamos encarnando e vamos nos melhorando, né? E aí, a gente começa a entender, a estudar a natureza, a origem, destino dos espíritos, né? E começa a se ver como imortal, como eu já falei, né? E que a gente vai completando as nossas manifestações como espíritos com esse processo evolutivo. Mas, de fato, o que é educação, né? É, em síntese, a nossa evolução individualizada. Eu gosto de dizer que nós somos seres que precisamos ser solidários uns com os outros, né? Precisamos estar em comunhão com o outro, com os nossos irmãos, fazendo bem para o próximo. Mas nós somos seres individualizados, né? Apesar de sermos seres solidários, nós somos solitários na nossa evolução. Depende de nós para evoluir, né? Então, essa evolução individualizada, ela processando-se conscientemente, ela vai cooperar com a nossa evolução, né? Com nós mesmos, né? Então, é a lei universal adequando-se ao homem com a sua aquiescência mesma. Ou seja, no nosso aperfeiçoamento pessoal, quando a gente começa a de fato colaborar com Deus, a gente começa a aspirar, né? E aí, através do que se denomina autoeducação, a gente começa a se autoeducar, tá? E aí, qual é essa importância da educação, desse fato, né? Então, há um elemento que se não costuma fazer pesar na balança e sem o qual a ciência econômica não passa de teoria. Esse elemento é essa educação. Mas não é a educação intelectual, é a moral. É aquilo que eu falei antes, né? É você saber dizer o sim para o bem e não para o que não é o bem, né? Então, que consiste a arte de formar os caracteres que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. A gente vai adquirindo de acordo com a nossa evolução, com as nossas reencarnações, com as doutrinárias, né? Com os estudos, com o estudo, livro dos médios, espíritos, tudo da codificação, estudos vários, vastos da nossa doutrina espírita, e a gente, inclusive com a nossa relação, né,
dentro do centro espírita, né? Dentro dos movimentos espírita, a gente vai, dentro da nossa família, né? A gente vai adquirindo hábitos e a gente vai nos melhorando e nos educando. Então, quando a gente vai nos educando, qual é a nossa consequência, né? Essa educação ela conduz fatalmente o educando à liberdade, né? A gente deixa de armazenar só teorias, deixa só de falar, né? Eu posso estar aqui falando. Claro que um dia eu vou estar aprendendo tudo isso e vou começar a botar em prática. Mas esse processo natural, né, a gente começa a entender que é uma potência dinâmica que penetra dentro de nós, né? E acaba solucionando os problemas da vida, né? É, a gente vai entendendo a vida, né? Desde que a questão o afete e desperte interesse. Então a gente começa a ter interesse em melhorar. A gente está dentro do centro, a gente está estudando, a gente vai para o congresso, né? Isso já falava Pedro Camargo no livro Mestre da Educação. Léo Denis também traz que é pela educação que as gerações novas se transformam e se aperfeiçoam. A gente vai vendo como o mundo está melhor, né? Como o mundo, como as pessoas hoje podem se, é, se manifestar da sua essência, né? E dizer o que é, o que quer, né? Então a gente vai vendo como a gente transforma, como está se transformando, né? Por isso a educação desde a infância, a educação espírita, é de importância capital, né? Então, levem seus filhos, né? Levem quem você é responsável, sobrinhos, netos, né? Conhecidos, vizinhos para a evangelização espírita, né? Então, a educação, ela abrange a instrução, né? Mas pode haver instrução desacompanhada da educação. Então, a instrução é o intelecto, né? A educação é o caráter, é a moral, como a gente já falou. E isso vindo desde a infância, isso já melhora muito, né? Porque você já cresce, já dentro de um padrão, já dentro de repetições, né? Como a gente falou antes, aqui a gente vai acabando é, com esses caracteres, com esses hábitos adquiridos, né? Como a gente falou um pouquinho antes. A gente vai se melhorando cada vez mais, né? Então, educar é desenvolver os poderes do espírito, não só na aquisição do saber, como também na formação e na consolidação do caráter, como diz Pedro Camargo, em Um Mestre da Educação. Divaldo, né, Joana, na verdade, através de Divaldo no livro, traz também que os métodos na experiência educacional devem ser consentâneos às condições mentais e emocionais do aprendiz. Então, a gente só vai também, de fato, melhorando esse nosso processo emocional, mental, a gente vai expandindo isso para com a nossa educação, né? Nos vendo como seres educados de fato, espirituais, né? De fato, trazendo para o mundo espiritual. Então, a gente vai entendendo o processo repetitivo, vai repetindo, vai vendo aquilo, né? Vai tendo conhecimentos adquiridos, né? O educador, a gente vai, de fato, sozinho nos motivando para a nossa descoberta, né? Crescendo, contribuindo, né? Usando técnicas de amor, né? Pela convivência digna, assistência fraternal e programa de experiências vividas atuantes em tarefas dinâmicas, como já dizia Joana de Ângeles, né? Joana também traz no livro O Aumento de Iluminação que torna indispensável o conhecimento da própria personalidade. E esse conhecimento a gente só vai tendo de fato com o nosso crescimento, com a nossa educação, né? A gente vai deixando de fazer o que é bom só para os outros e começa a de fato a pensar em nós. Será que isso está bom para mim também? Né? E eu começo a fazer para o outro o que é bom para ambos, né? Existe também uma frase que eu gosto que é assim: se isso vai fazer bem só para você, não é bem, né? O bem é quando isso faz bem para você e para o próximo, né? Mas se você também só faz para o próximo e não faz para você, isso também não é bem, não é bom. Isso tem que ser feito, isso tem que ser bom para todos, né? Tem que estar todo mundo no contexto, né? Então, a gente precisa o quê? O que é o bom espírita, né? Tem lá no livro
lá no Evangelho, né? O verdadeiro espírito é aquele que vai de encontro às suas más tendências. Então, a gente precisa começar a controlar os nossos impulsos, os nossos resíduos antigos, né, da nossa primitividade. Eu entendo, claro, que eu sei que todo mundo que está ouvindo aqui, ninguém é impulsivo, né? Ninguém tem requisitos antigos. Só quem não está ouvindo esse podcast que tem. Concorda comigo? Então, a busca do eu eterno e uma programação saudável para a reconstrução da nossa identidade. Então, a gente deixa a gente começa a controlar nossos impulsos, a gente começa a controlar esses resíduos, a gente começa a reconstruir a nossa identidade. E, de fato, começa a nos encontrar, né, como filhos de Deus, né, como, de fato, seguidores do Cristo, né? Então, a gente começa a entender, a pegar aquelas possibilidades adormecidas, aquelas possibilidades que a gente diz assim, eu não vou fazer isso não, porque eu não sou besta, né? Às vezes a gente fala sobre isso assim, mas a gente começa a perceber que isso não é ser besta. Isso de fato é você estar agindo a favor de todos, né? Você começa a abrir o leque de possibilidades, né? Aqui estão adormecidas, né? Então você começa a ter a criatividade, a coragem, as vocações, as capacidades, elas começam a superar os conflitos que nós temos internamente. Às vezes a gente deixa de fazer as coisas, né? Por conflitos internos, entendendo assim, poxa, o que é que o outro vai pensar de mim? Quando a gente sabe que aquilo é o que a gente precisa fazer para nos melhorar, né? E aí existem alguns métodos de autoeducação, né? Que é o que Santo Agostinho trazia de uma forma muito simples, né? E a gente lê tanto isso e dificilmente a gente faz, né? Ou se alguém faz, avisa aí no podcast, aí nos comentários, né? Que é chegar ao final do dia e interrogar a consciência. O que é que eu fiz hoje que eu devo continuar fazendo, né, para eu me melhorar? E o que é que eu deixo de fazer, né, para que eu não repita isso, porque isso eu já faço há muito tempo e eu ainda continuo fazendo. O que é que eu deixo de fazer, né? Então, o que é que eu posso fazer para continuar a melhorar amanhã, né? O que é que eu não fiz hoje, mas que amanhã eu vou fazer, né? Então, isso é muito importante, esse processo, né, de autoeducação, como diz Santo Agostinho. E aí, outros métodos, como diz Trás Joana, né, como a gente já falou, é silenciar as ansiedades do sentimento, acalmar os tormentos, a gente entender que nós somos espíritos e que os nossos também são seres espirituais, né? Às vezes a gente tem esse processo de ansiedade por algum tipo de doença na família, né, por algum tipo de desencarne familiar, né? Alguns que a gente entende que foi antes do tempo ou não, porque a gente ainda não se vê como ser espiritual. A gente não entende que o outro também é um ser espiritual, né? Então a gente precisa aprofundar essa nossa autoanálise, a ter coragem, né? De, de perante a nossa consciência, a gente está desnudo, né? A gente está nos vendo como ser espiritual, né? Então a gente não vai ter, precisa enumerar as nossas graves emoções, anotar mesmo. Poxa, o que é que eu tenho que parar de ser, né? O que é que eu faço hoje e que eu não devo? Porque eu tenho muita raiva, eu ainda sou muito explosivo, né? O que é que eu preciso fazer para melhorar, né? E aí a gente começa a raciocinar e a melhorar, a nos educar como seres espirituais, né? Então a gente precisa enfrentar uma a uma dessas nossas dificuldades, né? Não a justificando, né? Sem desculpa, mas de fato resolver para que a gente possa evoluir, para que a gente possa melhorar, para que a gente possa nos autodescobrir, né? Para que a gente tenha de fato como conduzir a nossa proposta de libertação, né? Leon Denis, no livro O Problema do Ser Destinador, traz também um método de desenvolvimento dos sentidos psíquicos.
Ele traz que consiste em insular-se uma pessoa em certas horas do dia ou da noite, suspender as atividades dos sentidos externos, afastar de si as imagens e os ruídos da vida externa, o que é possível fazer mesmo nas condições. Ou seja, ele de fato faz o que Santo Agostinho falava, né? Ele se concentrava na calma, no recolhimento do pensamento e fazer aquele esforço mental para poder fazer o que é que foi feito e o que é que ele pode repetir amanhã para melhorar, né? Então, ele traz isso também, Leon Denis, no livro. Então, a gente precisa, de fato, nos preocupar com o que a gente sente, né? Para que a gente comece a ter saúde, para que a gente comece a ter vigor físico e espiritual, né? Trazendo o nosso melhor, né? Para a gente aperfeiçoar a nossa moral, para a gente aprender, né? E esquecer o que de fato não deve ser repetido, né? E a gente precisa sacrificar, às vezes, esse processo que nós temos, que a gente acha que é certo, que é correto, né? Às vezes tem gente que tem raiva, às vezes, de pessoas que a gente nem conhece. Hoje, com esse processo de Instagram, de tele, né? Tá tudo muito rápido. Então, a gente, às vezes, tem discussões com pessoas que a gente nem conhece, né? Tem alguns processos até inclusive de famílias, né? De estarem brigando por pensamentos divergentes, o que não leva a nada. Então nós que estamos ouvindo esse podcast aqui precisamos dizer: não, eu não faço mais isso, porque agora eu estou educando o meu ser, né? Eu estou me educando. E para a gente terminar, a gente precisa trazer essa educação para o Evangelho. Onde é que Jesus trouxe isso no Evangelho, né? Ele diz: sede perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial. Claro que de forma relativa, mas o que a gente pode ser perfeito? Até onde a gente pode ir, né? Hoje eu só posso ir até aqui, mas eu preciso aqui ter perfeito nos meus sentimentos de amor, né? Nos meus sentimentos de ser bom, de fato, né? Amai os vossos inimigos. Se ainda temos algum inimigo, né? Seja ele encarnado ou desencarnado, que possamos fazer as nossas pazes, seja em uma oração, né? Seja em um ato. Às vezes eu sei que é difícil, às vezes a gente não consegue presencialmente, né? Uma fala, um abraço, né? Às vezes nem até dar bom dia para algumas pessoas, às vezes é difícil, mas que a gente possa fazer isso em pensamento, né? A gente começa a quebrar isso em pensamento. A gente pode abraçar aquela pessoa que a gente tem dificuldade em pensamento, a gente pode dar bom dia àquela pessoa que a gente tem dificuldade, seja na família, seja no trabalho, em pensamento. A gente precisa começar de nós isso, tá? E a gente não pode mais ter inimigo, principalmente depois desse podcast, né? Então, eu trago para que a gente faça esse exercício, né? E, inclusive, gente, é até um exercício para o mundo de regeneração e depois para o mundo feliz. Porque vai chegar uma hora que a gente não vai ter mais precisando aqui agora do podcast para poder passar esse recado para o outro. A gente vai começar a se falar por telepatia. A gente vai começar a se falar por pensamento, né? Então, eu preciso começar de agora já fazer esse exercício de pensamentos bons, porque senão a outra pessoa daqui a um dia vai saber o que a gente está pensando. Não sei se vocês percebem, mas hoje a intuição está muito maior. A gente começa a perceber mais do outro, até no olhar. Então, a gente precisa começar a fazer esse exercício para o mundo, né? Tá vindo aí um mundo de regeneração, e logo depois é um mundo ditoso. Logo depois é modo de falar, né? Vai demorar um pouco, claro. Mas a gente precisa já estar já nos exercitando para que a gente possa ir mais rápido, né? E aí Jesus traz ainda: o que queres que os homens façam por ti? Faça igualmente por eles. Então, faça para o outro aquilo que a gente quer que faça para a gente, né? Que nós possamos fazer para o outro aquilo que a gente quer que fosse igual. Será que se fosse para mim eu ia gostar, né? Seria assim, seria tão bom. Então eu só vou fazer o que de fato for bom para mim e para o outro. Então Jesus também traz: brilhai a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus, né? Então, nós temos a luz, né? Nós somos luzes. Então a gente precisa brilhar. A gente precisa brilhar essa luz. E a gente vai começar a brilhar essa luz quando formos de fato educados.
né? Quando começar a educar aquilo que impede que essa luz brilhe, nós precisamos começar a brilhar, a sermos luzes, faróis para quem está ao nosso lado, né? Para quem está no nosso lar, para quem está no nosso trabalho, para quem está no nosso centro espírita, né? Nós precisamos ser luzes para isso, né? E buscai o reino do céu, Jesus traz, né? Buscai o reino dos céus e sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Quando a gente está educado, né? A gente começa a se educar de fato, psicologicamente, mentalmente, né? Emocionalmente, espiritualmente, a gente começa de fato a buscar esse reino dos céus, né? A gente começa de fato a ser mais justo com o outro e tudo mais será nos acrescentado. Então, gente, é isso, né? Esse é o nosso recado desse podcast, né? Agradeço mais uma vez a todos vocês do Movimento de Catu, né? Esse trabalho maravilhoso que é o podcast MEC, né? E muito feliz em participar dessa edição de junho, né? E estarmos com vocês aí, né? E eu quero também parabenizar o Movimento de Catu pelo jornal Evoluir, né? Que vocês, como Dr. Bezerra traz, a divulgação, a maior caridade que a gente pode fazer da doutrina espírita é a sua divulgação. E o jornal Evoluir está de parabéns, né? Nós temos aqui na cidade o Jornal Centelha Divina, onde a gente também tenta levar para todos, né, o melhor da doutrina espírita, né, o consolo da nossa doutrina espírita. E eu agradeço mais uma vez e parabenizo a vocês aí do Jornal Evoluir, né, que também tem o podcast MEC, né? Então, isso é muito importante que tanto o jornal como o podcast estejam conversando de fato entre si. Parabéns a vocês, muito obrigado pelo convite mais uma vez, né? Então nós vamos fazer aqui agora a nossa prece final para que a gente possa sair daqui melhores do que entramos. Então, vamos permanecer envolvidos no amor do Cristo, com a espiritualidade amiga presente e pedir, né, que continue conosco durante a nossa caminhada, que a gente comece a educar os nossos pensamentos para que possamos ficar mais próximos dos nossos anjos da guarda, que o nosso anjo da guarda a gente possa perceber melhor ele, que a gente comece a perceber melhor a sua intuição. Então, quando a gente se educa, a gente começa a encontrar muito mais fácil esse nosso anjo da guarda, espírito protetor que está conosco. Então fiquem todos com a paz do Cristo, fiquem todos envolvidos com a espiritualidade amiga e até a próxima, se Deus quiser.